Bom dia, amados. Todos bem aí? Despertos? Então, eu costumo, quando recebo lá os irmãos, a gente tem um trabalho no sertão do Sergipe e Pernambuco, né? Mas a gente recebe alguns irmãos para passarem conosco ali 30 dias. Desde 2015 tem sido assim, né? Pôr da Folha, depois de Tapetim. E quando os irmãos chegam, eu sei que os irmãos chegam assim, cheios de expectativa, né? É muito interessante. Tu perceber que os irmãos, eles têm muitas expectativas. Muito interessante. E eu digo para os irmãos assim, amados, 30 dias aqui, mas a gente não cresce tudo em 30 dias, né? Eu começo, então, a corrigir as expectativas dos nossos irmãos. Em geral, eu digo assim, olha, irmãos, a gente não cresce tudo em 30 dias. Então, quem vem aqui achando que vai sair daqui super crente no final de 30 dias é um equívoco. É um equívoco, nem 30 dias. Às vezes que tu vai para o retiro de 4 dias, pensa, vou sair daqui maior. Não sai maior. Ninguém cresce tudo em 4 dias, nem em um mês. A gente precisa de tempo. O autor da carta aos Hebreus diz, pelo tempo decorrido já era para ser mestre. Tem que haver um tempo, realmente. Mas uma outra expectativa errada é você pensar que no encontro da igreja, onde tem 2 ou 3 em nome de Jesus, não acontece nada. E vai sem nenhuma expectativa. Isso também é um equívoco muito grande. Porque onde 2 ou 3 se reúnem em nome de Jesus, Jesus está presente. E onde está o Senhor, onde está o Espírito do Senhor, que aí é o Espírito do Senhor que está aqui, há liberdade. Então, muita coisa tremenda que excede toda a nossa compreensão pode acontecer em 1 minuto, em sei lá quanto tempo, quando a gente está junto. Porque quando Deus fala e alguém ouve de verdade, quando alguém é revelado, vê, enxerga realmente o que Deus está mostrando, meu irmão, isso pode impactar a tua vida para sempre, de verdade, para sempre. Então, não venha pensando que tu vai crescer tudo em 1 hora, porque é um equívoco, mas também não venha achando que nada vai acontecer, porque tudo pode acontecer. Hoje Deus pode dar um clique na tua vida e mudar todo o teu rumo. Uma luz de Deus, né? Eu costumo dizer que a revelação do Senhor, a luz do Senhor que ilumina nosso coração, é um flash tão especial que num segundo você vê toda a paisagem como um relâmpago que corta o céu numa noite escura. De repente, tal, e você consegue ver tudo, e é assim que Deus faz no nosso espírito. Às vezes ele dá um raio assim dentro da gente assim, dá um tal sem barulho, mas a gente vê tudo assim, meu Deus, que é isso? E é tão maravilhoso ser revelado, ficar sem um véu, né? E aí a coisa muda mesmo. Não dá para ser a mesma pessoa. E às vezes até as circunstâncias à nossa volta seguem as mesmas, mas nós nunca mais seremos os mesmos. Inclusive a gente sai convicto que a circunstância vai mudar, porque nós mudamos. E às vezes é um momento, né? Eu me recordo de uma ocasião da minha vida que eu estava muito atribulado, né? Todo mundo passa tribulação, crente também passa, né? Mas muito, pensa numa pessoa atribulada, eu estava vivendo um momento muito angustiante da minha vida. E eu sentei para chorar mais uma vez com Deus, para ver se Deus mudava o meu cativeiro. E o Senhor, Ele é muito tremendo. Eu não sou nem escritor, eu digo para os irmãos, não sou escritor, eu registro as coisas que Deus fala comigo ao longo da minha vida, e também não sou compositor, mas eu tenho algumas canções que Deus me deu ao longo da minha vida. E nesse dia Deus me deu uma canção. E foi muito interessante. Quando eu recebi aquela canção, eu saí dali convicto que tudo iria mudar. Embora nada tinha mudado, tudo iria mudar. Mas por quê? Porque mudou em mim. É uma canção simples, que fala sobre o Espírito Santo revelando você acerca do socorro que já veio, né? É uma canção que fala, que eu começava, na verdade Deus me deu o refrão primeiro, né? Me deu uma canção, assim, comecei a cantar em línguas, assim, chorando, depois entendi o que eu estava cantando, e depois veio a letra inteira, e o refrão diz assim, ó Espírito Santo, Tu és maravilhoso, me revelaste o coração do Pai. Ó Espírito Santo, Tu és maravilhoso, porque Tu me ensinaste a esperar no Senhor. E Deus revelou-me Jesus Cristo como meu Senhor. O meu pão, a minha água, né? O meu tudo, como diz Jeremias, o meu louvor. A minha rocha. Porque Jesus é tudo para nós.
né? Ele é tudo de verdade. Quando você tem sede, Ele é a água. Quando você tem fome, Ele é o pão. Isso foi jogado dentro de mim, assim, porque eu pedi a Deus uma luz no fim do túnel. Essa era a minha oração. Eu falei assim, eu preciso ver uma luz no fim do túnel. Eu preciso saber por onde eu vou sair dessa situação. Eu preciso que Tu envie um socorro. E num dado momento o Espírito Santo falou comigo, mas eu já te enviei o socorro. Eu falei, mas cadê o socorro que eu não estou vendo? E aí o Espírito Santo começou a falar comigo, né? Aí eu cantei para ele, ó Espírito Santo, Tu és maravilhoso, me ensinastes a esperar no Senhor, ó Espírito Santo, Tu és maravilhoso, me revelaste o coração do Pai, Deus revelou-me Jesus Cristo como meu Senhor, o meu pão, a minha água, o meu escudo, a minha cura, o meu libertador, a minha salvação, o meu tudo, o meu louvor. Não era mais a mesma pessoa. Tudo seguia igual à minha volta, mas eu sabia, agora eu vou sair de onde eu estou, porque eu sabia exatamente como andar. Eu tinha o meu socorro já. Jesus já era a minha resposta, meu tudo. Amém? Inclusive meu louvor. E eu já vi gente dizer assim, você tem motivo para louvar a Deus? Parece que quem tem que contar as coisas boas que Deus fez para louvar. Não, nós temos o Senhor. Jeremias disse, Tu és o meu louvor. O Senhor é o nosso louvor. Você diz amém ou não? Amém. Bem, dito isto, eu quero... puxa, está terminando, né? É bom de um lado, mas não é tão bom. Eu tinha vontade de seguir mais tempo com vocês, falando muito mais. De verdade. Esse assunto é um assunto que enche o meu coração, né? A maturidade da igreja. Mas, deixa eu falar uma coisa com você aqui. Nós chegamos até aqui e alguém pode ter ouvido esses dias e pensado assim, poxa, mas por que minha vida não desenvolve tudo? Por que eu não cresço? Por que eu não frutifico tudo que Deus tem para mim e tal? A tendência nossa, amados, é transferirmos culpa. Eu já entrevistei muita gente, já ouvi muita gente voluntariamente dizendo, e dizia, não, mas eu não cresço por causa da igreja, eu não cresço por causa... E começa a culpar todo mundo pela falta de crescimento. Jesus, quando fala lá, e João registra lá no capítulo 15, da videira verdadeira, ele diz que o ramo ligado a ele pode dar fruto e pode não dar. Está ligado a ele. O ramo que está em mim dá fruto, o Pai limpa para que produza mais. Mas se o ramo estiver em mim e não der fruto, mas como pode estar ligado a Jesus e não dar fruto? Não é por culpa de Jesus, pode ter certeza. Se o ramo está em Jesus e não dá fruto, o problema está no ramo, não está em Jesus. Você pode dizer amém ou não? Amém. Da mesma forma com a igreja. Às vezes você culpa a igreja, né? Culpa a liderança. Na verdade, começa culpando mesmo o pastor, porque o pastor é culpado de tudo. Não sei se tu sabe disso, né? Se o som está alto, a culpa é do pastor. Se o som está baixo, o pastor é culpado, né? Tudo que acontece no contexto da igreja, o pastor é o culpado, né? O pastor é culpado de tudo. Outro dia eu estava fazendo um casamento de uma irmãzinha, ela está por aí. Casou com um pastor, e eu falei para ela, bem-vinda à classe. Agora tudo passa a ser culpada de tudo agora. Se está calor, a culpa é do pastor. Se está muito gelado, o ar-condicionado, o pastor não regulou o ar-condicionado. Tudo é a culpa do pastor. Se não tem estacionamento, tudo o pastor é culpado. Mas, inclusive, pela falta de crescimento da igreja, as pessoas atribuem culpa também ao pastor, a liderança, o discipulador, a igreja, né? Eu não cresço por isso, começa a atribuir culpa, trazendo culpa para si. Mas se a pessoa é sincera e ela lê as Escrituras, se ela lê as Escrituras, ela vai encontrar respostas de Deus para a falta de fruto dela. Se ela, por exemplo, passar o olho na parábola do semeador, está lá a parábola do semeador nos 3 evangelhos, ela começar a ler a parábola do semeador, ela vai ver que a falta do fruto condizente mesmo, que corresponde, não é por conta nem da semente, nem do semeador, é por conta da terra, do coração. É um coração duro à beira do caminho, um coração cheio de pedra ali, no meio das pedras, um coração cheio de espinho, e a boa terra, né? A culpa está em nós. Se você ler as Escrituras, você vai ver Provérbios dizendo que aquele que oculta
os seus pecados jamais prosperará. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Quem é que vai prosperar em trevas, amado? Você não prospera em trevas, mas a escolha de ficar nas trevas é tua. Ninguém te prende nas trevas, se você não quiser ficar nas trevas. Você é livre para confessar pecados, como você é livre para perdoar os pecados que cometem contra você. Se você seguir lendo as Escrituras, lá João também 12, você vai ver que Jesus falou que se o grão de trigo cair na terra, se ele não morrer, ele fica como? Só. Mas se ele morre, ele dá fruto. Se você continuar lendo, você vai ver que Jesus dizendo que aquela pessoa que insiste ser presidida pelo ego, ela não frutifica, ela fica só. Ela fica só. Que a frutificação passa quando ela renuncia à presidência do ego, quando ela aceita de verdade o senhorio de Jesus na vida dela. E aí você vai vendo, mas quem é que pode renunciar ao teu ego? É você que faz isso, né? Aquele que ama a sua vida, na sequência, Jesus vai dizer, perdê-la-á. A vida ali não é nem zoe e nem bios, a vida ali é psique. Aquele que renuncia a sua psique, seu ego, seu Joe, como diz lá os irmãos, aquele que renuncia, ele alcança a vida. Ele alcança, ele de verdade encontra a alma dele. Mas aquele que insiste em preservar, aquele que insiste em presidir, ele se perde. E fica só. Fica só. Mesmo cercado de gente, é uma pessoa solitária. E de quem é a culpa de você preservar a tua presidência, teu ego? De quem é a culpa disso? É a igreja? É o teu discipulador? É o teu pastor? Será que o teu pastor pode te obrigar a renunciar ao teu ego? Não, amado. Então, você passeia pelas Escrituras e você não encontra motivo fora de você. A coisa está sempre com a gente. Amém? Os pastores nos animam. Os pastores nos inspiram. Até pode nos oprimir, cometer algum erro na nossa vida? Pode. Que é um ser humano. Qualquer pessoa pode errar conosco, mas ninguém pode nos impedir de crescer. Nós crescemos quando nós nos abrimos para algumas verdades, praticamos algumas verdades no reino de Deus. E é sobre essas verdades que eu queria bater contigo agora. Eu tenho duas maneiras de bater essas verdades, duas maneiras mesmo. A primeira é ficar preso aqui às minhas anotações, que eu não gostaria de ficar. E a outra é ficar livre mesmo, livre, atrapalhando a câmera aí, andando para lá e para cá, livre. Conversar com você como a gente conversa à mesa lá, com os pastores lá, batendo papo. E eu vou optar pela liberdade, tá, mano? Porque eu sei que a maioria de vocês conhece as Escrituras. Há alguns anos, com essa carga no coração de crescimento, de maturidade, eu creio que Deus falou. Eu citei aqui no primeiro dia, quando eu conheci Cabo Frio ali, a galera do Cordeiro pela primeira vez. Eu fui numa reunião, Rocha, ali em Cabo Frio, não sei, tá você livre, eu não sei se está aí, mas os cabofrienses estão na área, né? Quando eu fui ali em Cordeiro, Deus falou comigo sobre o que eu quero repartir com você aqui rapidamente, sabe? Sobre a obediência que a gente precisa ter às verdades de Deus. A gente cantou aqui, que os céus fechados se abram, seu reino venha. Eu não sei como você entende o reino de Deus. O que você pensa quando você ora, venha o teu reino e seja feita a tua vontade? Eu não sei o que você pensa. Eu, por muito tempo, pensava assim, que o reino de Deus, o dia que ele se manifestar aqui, o anjo vai descer aqui, vai descer fogo, vai dobrar todo mundo. Né? Depois, com o passar do tempo, eu comecei a entender que não era assim, e não era isso que Jesus estava, inclusive, nos dirigindo a viver e conhecer. Mas o reino de Deus chega em qualquer lugar, quando alguém, em qualquer lugar, decide fazer a vontade de Deus. Esse é o reino de Deus. Você vai numa casa, anuncia Jesus, e você pode dizer, o reino de Deus chegou nessa casa, na hora que alguém abre o coração, confessa Jesus e decide viver para a glória de Deus. Aí tu pode dizer, o reino de Deus está aqui. O reino de Deus fala do governo de Deus, fala do povo de Deus. Amém?
A cultura do céu chegou. Agora tudo vai mudar. Você diz amém ou não? Amém. Então, não há reino de Deus forçado. O reino de Deus não chegou aqui impondo nada para você. O reino de Deus é apresentado para você na pessoa de Jesus, e você abre o coração, recebe, e a partir daquele momento, Jesus é o teu Senhor, Ele governa. Amém? Ele é o rei da tua vida, teu Senhor. E o normal é que você viva de acordo com Ele. Esse é o normal, né? É o normal. Mas quando você diz que é um cidadão do reino e vive como um cidadão dessa terra, aí começa um conflito. Inclusive um conflito para você mesmo se sente mal. Toda vez que nós reagimos diferente, né, temos atitudes diferentes daquela que a gente sabe que não é compatível com o reino de Deus, a gente se sente mal. Eu costumo falar para as irmãs, de vez em quando as irmãs são corajosas, me chamam para falar para a mulher, né? Aí eu vou. Eu não conheço uma mulher que, por exemplo, tem uma crise lá de rebelião e depois se sinta bem, feliz. Uma mulher de Deus, não conheço nenhuma. Ela pode querer quebrar tudo, mas depois ela vai se sentir mal. Porque se ela tem o Espírito Santo vai pesar no coração dela. Nem é só com a mulher, com todos nós. Assim. A gente pode ter uma crise qualquer, entrar na carne, falar bobagem, mas o normal depois é sentir um peso, uma tristeza, percebendo que a gente não correspondeu à nova vida que está em nós, ao Espírito que vive em nós. A gente vai, meu Deus, isso não está... Aí se fica pesado, aí pede perdão a Deus, depois tu quer restaurar com as pessoas e tal. Mas voltando aqui ao tema, a obediência de algumas verdades são vitais para o teu desenvolvimento, para o meu desenvolvimento espiritual. Nós não crescemos se não passarmos, se não experimentarmos algumas verdades na nossa vida. Se a gente não obedecer algumas verdades, né? A obediência é verdade também, a Bíblia fala sobre isso. A primeira verdade é a seguinte: ninguém cresce sem se humilhar. A humildade, ela é a chave, é o primeiro degrau da felicidade lá do Sermão do Monte. Felizes são os humildes de espírito. E o humilde de espírito ali ainda é mais intenso, porque o humilde de espírito fala de um esvaziamento. Lembra de Jesus lá em Filipenses 2? A si mesmo se esvaziou. E eu te falo, se esvaziar é um exercício, doído. Porque nós vivemos num mundo onde as pessoas têm a necessidade de se afirmarem, de se encherem, de se posicionarem, de mostrar quem são. A gente vive num mundo onde as pessoas acreditam desde pequenininha que se ela não tiver um título, algo para apresentar, ela não é ninguém. Inclusive se ensina desde criança, estuda para tu ser alguém, porque se tu não estudar, tu não é ninguém. Como se isso fosse uma verdade. Então, se você não tem formação nenhuma, você não é ninguém. E aí tem gente que tem vergonha de falar da profissão. Que profissão? A pessoa tem vergonha. Tem mulher que quer sair para trabalhar, fazer qualquer coisa lá fora para não ter que ser chamada de doméstica, do lar. Porque parece que ser do lar é nada. Você não é ninguém se você for uma mulher, uma mãe simplesmente. Então a gente vive nesse mundo assim, desse jeito. Esse mundo é desse jeito. E a gente entra no reino de Deus, onde o primeiro degrau da felicidade é se esvaziar. É você se esvaziar de você mesmo. Título, posição, tudo, você se esvazia. A igreja, irmãos, deveria ser o lugar onde as pessoas, deveria ser, como família de Deus, onde as pessoas estão totalmente esvaziadas de tudo, inclusive de posição social. A igreja deveria ser o lugar onde título não fosse reivindicado por ninguém nem por nada. Fonseca, que Fonseca? Reverendo Fonseca. A igreja deveria ser um lugar onde a gente não ostentasse nada, não colocasse nada que nos fizesse diferente um do outro. Porque quem faz isso é o mundo. O mundo é que as pessoas se posicionam olhando assim para as outras. Então a gente se veste de um jeito para apresentar que somos maiores.
A gente quer sempre um carro para dizer que a gente é melhor que o outro. A gente não quer morar em qualquer lugar, e você sabe que isso tem peso nesse mundo. Se você vai fazer sei lá, preencher algum papel, preencher alguma coisa, você mora aonde? Dependendo do lugar onde você mora, você não é ninguém. No mundo, é assim. Eu lembro, há muitos anos, a gente levou os jovens uma vez para ir no Tivoli Park. E aí, quando chegou a galera lá da Zona Oeste, a gente vive no subúrbio do Rio. Entendeu? Subúrbio olha só o nome, subúrbio é suburbano. Quando o centro do Rio de Janeiro começou a se tornar urbano de fato, porque o centro do Rio era um lixo, era um lugar de doença, era uma coisa feia. As pessoas faziam propaganda comparando o Rio de Janeiro com Buenos Aires, por exemplo. Buenos Aires era o topo, o Rio de Janeiro era aquele lixo de doença, era aqueles cortiços lá no Rio, aquela coisa. Mas quando as autoridades começaram a mudar a cara do Rio, eles tiveram que expulsar aquela gente toda do centro do Rio. Aí foram para onde? Para o subúrbio, onde nós vivemos. Lá onde a gente é do subúrbio, suburbano. Mas eu me lembro, por exemplo, dos jovens uma vez que foi para o lugar mais urbano, e eu não sei quem teve a felicidade de dizer, olha, tem uma turma aí de Campo Grande, Santíssimo, começou a citar os bairros lá, em Uaíba, mas o quê? Aí começou a citar os bairros, aí quando alguém pegou o microfone e fez a locução, nós estamos aqui com os jovens de Santíssimo, o senador Camargo Garoto só fazia assim, meu Deus do céu. Porque é como assim, eu tenho vergonha de onde eu moro. Pode sair alguma coisa boa de Santíssimo? Eu nasci em Realengo. Realengo ficou famoso, porque foi cantado. Né? Eu não moro em Realengo, mas confesso só família. Alô, alô, Realengo. Mas Realengo foi cantado para rimar com o Flamengo. Vocês sabem disso, né? Então, só por isso. Eu nasci, mas fui criado num bairro do lado, chamado Magalhães de Bastos. Você não conhece Magalhães? Ninguém conhece Magalhães de Bastos. Ninguém. É um bairro sumido do Rio de Janeiro. Toda vez que eu falo assim, moro em Magalhães, mas onde é que fica isso? Ninguém sabe. De verdade, ninguém sabe. E eu tinha que explicar entre Realengo e Vila Militar. Ah, Realengo eu conheço. E Vila Militar, tem um negócio de militar. Então, está no meio. E eu cresci numa favela, chamada Curral das Éguas. Eu te pergunto, pode vir alguma coisa boa do Curral? Agora, eu tenho um pastor no meu relacionamento que ele é de uma cidade chamada Currais Novos, lá do Rio Grande do Norte. E eu falei, parceiro de Curral, garoto. O nome da cidade dele é Currais Novos. Mas, em geral, as pessoas sentem vergonha do lugar. Sentem vergonha de um monte de coisa. Nós somos muito... o mundo faz isso com a gente. Mas a igreja deveria ser aquele lugar onde a gente ficasse totalmente livre disso. Onde ninguém ostentasse nada uns sobre os outros. Porque é o lugar dos esvaziados. Dos humildes. Amém? Amém? Que ninguém se coloca um sobre o outro. Que ninguém se impõe sobre o outro. Ninguém se impõe. A autoridade no meio da igreja é totalmente verdadeira, mas não é autoritarismo. A autoridade, ela é espiritual, ela é santa, você não tem que impor nada. Quem exerce autoridade no nome de Jesus pode ficar tranquilo. Um dia eu aconselhava um rapaz que casou, eu falei, meu filho, fica tranquilo. Oi, quem me chamou? Oh, coisa boa! Mas você sabe que nos dias de Jesus era de uma cidade chamada Nazaré. Qual era o adágio popular de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, esses adágios populares são antigos, né? Eu sei que ela está me consolando. Sempre Deus, que Deus, Ele é Deus. E o reino de Deus não está acima de tudo isso. Amém? Nós não somos diferentes por causa dos nossos lugares, por causa das nossas formações, nem por causa da nossa cultura, nem se tem faculdade, se não tem faculdade. Isso não muda nada entre nós. E não deveria mudar mesmo, porque quando a gente chega no reino, a gente tem que se esvaziar. Se esvaziar de tudo. Amém?
Você só vai ser feliz quando começar a se esvaziar. É o que falou Jesus. Felizes os humildes de espírito. Uma versão fala pobre de espírito. Diga comigo, pobre. Pobre é esvaziado, é humilde. Amém? Por que ninguém cresce se não for humilde? É simples, amado. Por mais que você fale da graça, diga graça. O pessoal briga pela graça, fala da graça, por causa da graça xinga, por causa da graça fica em desgraça. A graça é um problema na vida da igreja. Eu vi gente debatendo graça para lá, graça para cá. Mas tem que compreender a graça, mas é graça. Mas, amado, a realidade sobre a graça é a seguinte: se você não se humilhar, você não tem ela. Teologia não te salva. Por mais que você creia na graça, ela só funciona na tua vida no dia que tu se abaixar essa crista e se humilhar de verdade. A graça ela não funciona por causa da tua declaração do teu credo. Eu creio na graça, pastor. Mas, meu filho, olha que lama que você está. Como que alguém que crê na graça vive na lama? A graça é o poder que te tira da desgraça. A graça é o poder que te faz santo. A graça é que te salva, pô. Como é que você pode, lá dentro da lama, dizer que está na graça? É só a teologia que você tem. Se deixar, você senta aqui e me explica coisas maravilhosas sobre a graça. Você sabe tudo sobre a graça, só não sabe viver na graça. Porque para viver na graça tem que se humilhar. Deus dá graça aos humildes. E Deus resiste aos soberbos. Por mais teólogo que você seja, se você não se humilhar, você não tem graça. O reino de Deus, o reino não funciona na teologia. Funciona na vida. Não adianta credo no reino de Deus se você não obedece à tua fé. Tua fé é morta, disse Tiago. Se você tem uma fé nos lábios apenas e não aparece na tua vida, ela é morta. Então, como alguém vai crescer resistido por Deus? Como é que se cresce quando Deus te achata? O que você pode fazer por alguém soberbo? Então, vai tentando, vai falando, vai animando, mas enquanto ele não se dobrar, ele não vai para lugar nenhum. Nenhum. As portas se fecham, Deus resiste severamente. E tem mais, soberbo, tem gente que pensa assim, não, soberbo é aquele cara rico, culto. Amado, por favor. O que tem de pobre soberbo não está no gibi. É porque você nunca evangelizou mendigo. Vai evangelizar mendigo. Vai lá para a Cracolândia da vida, vai ver. O que tem de gente lá soberba, resistida por Deus. Tu fica impressionado. Uma vez eu estava com o Fonseca há muitos anos, evangelizando os mendigos do lado do cemitério, que ficavam lá comendo coisa podre lá. Rapaz, eu fiquei perplexo. Eu falei, eu saí dali em crise, cara. E tinha gente que tinha sido presbítero, lembra? Eu com essa Bíblia, meu irmão, queria até pregar para a gente, o cara. Comendo carniça lá e querendo pregar para a gente. Que gente soberba. Eu fui presbítero, eu fui diácono, juntou a congregação toda lá para bater na gente quase. Aí tinha presbítero, diácono, tinha tudo lá, coral, tinha tudo. Eu falei, gente, tinha tudo ali, gente que cantava, gente que fazia tudo ali, mas comendo carniça do lado do cemitério. Aí tu conversa, vê aquela soberba. E Deus resiste ao soberbo. Não importa quem seja, Deus resiste. Você diz amém ou não? Amém. Você lê a Bíblia, tu fica impactado quando você vê homens de Deus no momento da humildade, cheio de graça. O dia eu começava o presbitério, Júnior estava lá, a gente estava começando, atendendo lá um moço, e a gente estava dizendo que às vezes a vida de um crente oscila. A gente falou agora cedo, vindo para cá também. Às vezes o camarada, ele é um camarada quebrantado, está cheio da graça de Deus. Davi, perseguido por Saul, um homem cheio da graça do Senhor, usado por Deus para derrubar Golias, vocês lembram, né? E quanto mais Saul queria matá-lo, mais ele era vencedor, mais conquistava, né? E um dia passando ali pelo portão, ali pelo poço de Belém, se não me engano, ele desejou as águas daquele poço
E 2 dos seus valentes foram lá e se arriscaram e pegaram a água e trouxeram para ele. E ele falou assim: isso aqui eu não vou beber de jeito nenhum. Isso aqui é o sangue de vocês. E ofereceu o Senhor em libação. Pegou, dizendo assim: olha, o meu prazer não pode valer a vida dos meus amigos. E derramou ao Senhor libação. Passaram um tempo, Davi é rei. Rei, e um dia ele resolveu tirar férias. Era tempo de a guerra e ele ficou em casa. Foi para aquela janelinha dele e começou a olhar Betseba. Aí vocês conhecem a história. Se envolve com Betseba, engravida Betseba e fica pensando, porque é engraçado o orgulho, né? O orgulho é muito interessante. O orgulho, você faz uma caquinha e quer cobrir a caquinha. E quanto mais você cobre, tenta mexer, pior fica. Não é assim? Vai só piorando. A vida de Davi não foi diferente, né? Ele arrumou a besteira, agora ele tem que resolver como é que eu faço. Traz o cara, traz o marido. Trouxe Urias de volta, tirou da guerra e recebeu Urias e mandou Urias para casa. Só que Urias não foi para casa. E ele ficou lá, tirando guarda lá com os vigias. Aí ele chamou o cara: mas, cara, por que você não foi para casa? Eu te falei para você ir para casa. Ele: nunca vou para casa. A arca não tem lugar para ela. O povo de Israel está lá, o exército está lá, meus comandantes estão lá. Como é que eu vou fazer na cama com minha mulher? Eu estava esses dias me inspirando nessa história para dizer assim: quando a gente está num momento de humildade, a gente prova a graça. Quando a gente está num momento de soberba, a gente aprova a resistência de Deus, como Davi estava sendo resistido ali por Deus, de tudo que é jeito. Não conseguia nem esconder as besteiras. Mas nessa hora também Deus nos socorre, porque Deus sempre traz alguém que nos faz lembrar do tempo que a gente era mais humilde. Sempre. É muito triste, você que é velho, que nem eu, assim, 61, você que é velhinho, é muito triste quando a gente olha um jovem quebrantado e a gente pensa: já fui assim. É muito ruim, é triste para nós. Quando Deus tem que usar uma pessoa, que aí estava Urias, mostrando para Davi que ele também era capaz de sacrificar o prazer dele pelos amigos. Que o prazer dele não era maior que os amigos. Agora Davi estava fazendo o contrário. Ele estava sacrificando os amigos pelo prazer. Um dia ele também foi assim, de sacrificar o prazer pelos amigos. Agora ele está sacrificando os amigos pelo prazer, mas ele encontra um homem que faz lembrar ele na juventude. Diz assim: não, de jeito nenhum. Como é que eu vou para casa com minha mulher? E diz que ela é uma mulher bonita. O que eu vou fazer? Não, de jeito nenhum. Minha arca não tem lugar para ela, o povo está desse jeito, lutando. O que eu vou fazer em casa? Parece que Deus sempre nos lembra do tempo que nós éramos mais quebrantados, trazendo pessoas quebrantadas para perto da gente, querendo nos guardar, nos livrar. Então, assim, ninguém desenvolve, ninguém avança, ninguém consegue. Se Deus te resiste, não há como. Então, como alguém vai crescer na vida espiritual soberbo, orgulhoso? Não tem como, amado. Não há como. Não há como. Você diz amém ou não amém? Amém. Existem coisas práticas que a gente pode fazer para a gente se humilhar? Na verdade, sim. Tem sim. Tem coisas que a gente deveria fazer, né? Eu lembro aqui, vou ler um Salmo 51, de 1 a 7, ele é lindo, mas vou ler uma versão NVT para você, só para lembrar, porque Davi, em algum momento, quando ele peca, ele tem consciência, ele tem luz da miséria dele, e ele faz uma oração assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim, pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo, e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Ele chega, inclusive, a uma conclusão memorável no versículos 16 e 17. Pois
não te comprases em sacrifícios. Do contrário, eu te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o quê? Espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Jeremias diz: buscar-me-eis e me achareis quando o quê? Todo, total, coração inteiro para Deus. Amém? Não é força. Você não encontra Deus quando tu aplica toda a tua força. Você encontra Deus quando você é totalmente dele. Quando você está totalmente rendido e quebrantado diante do Senhor. O que a gente pode, por meio desse exemplo de oração... Estou citando aqui a oração de Davi, que eu citei Davi, né? Já esculachei com Davi agora. E tu percebe que a Bíblia não esconde ninguém. A Bíblia expõe todo mundo. Todos os pecados estão ali. Deus não tem problema em expor o pecado de ninguém, porque Deus cobre. Deus não oculta ninguém. Deus expõe. Amém? Está tudo ali. A Bíblia é um livro de luz. Se você ler a Bíblia, tu vai ver que tudo está ali. Os pecados, inclusive, estão ali. Mas quando a gente vê essa coisa, tem coisas práticas que a gente pode fazer para descer, para se humilhar. Primeiro, admitir e aceitar a nossa condição. Deus não tem problema com culpa. Talvez o teu psicólogo tenha, o teu conselheiro tenha. Deus não. Deus não tem problema quando alguém diz: eu sou culpado. Porque Deus perdoa o pecado. Deus lida com a culpa perdoando. Anular a culpa não te livra. Transferir culpa não te livra. Negar a culpa não te livra. Não te livra, eu te falo de boa. Com Deus você tem que admitir a culpa. E quando você admite, Ele vem e te perdoa. Diz: toma, está perdoado. Te purifica, te limpa, te lava. Amém? Não adianta você ficar sustentando algo. Quem nega a culpa, transfere culpa, foi a mulher que tu me deste. Quem transfere culpa e responsabilidade é o orgulho, é a soberba que faz isso. A humildade assume, a humildade diz: pequei, a conta é minha, eu que fiz esse negócio feio. Quando a gente começa a querer encontrar culpado, é porque o nosso orgulho ainda está presidindo, ainda está no centro, no governo. Então, a gente pode dizer: admite, aceita a sua condição. Outra coisa, aceita ser confrontado. Aceita ser confrontado, em nome de Jesus. Aceita. Deus coloca pessoas do nosso lado para nos confrontar com a verdade, para nos ajudar a dizer: olha, isso que você fez não está legal. Olha como você tenta. Aceita. Isso é um exercício da humildade. É um exercício. Feliz a pessoa que tem gente do lado que fala a verdade com ela. Feliz. Feliz. E você é um infeliz se você não tem ninguém que possa apontar para você o teu erro. Você é um infeliz. Você é feliz quando alguém fala a verdade porque te ama, correndo todos os riscos, inclusive de ser mal interpretado. Então, recebe, aceita ser confrontado. Davi recebeu um confronto de Natã lá direto, uma espada que o cortou. E voluntariamente confessa. Não espera o pecado te denunciar. Porque pecado denuncia as pessoas. Quando alguém peca entre nós, a gente que vai tratar algum assunto, a gente costuma fazer 4 perguntas antes de tudo. Quem pecou? Que pecado foi que ele cometeu? Como veio à luz? Como veio à luz é importante? Porque o pecado confessado voluntariamente, imediatamente, a pessoa está muito perto do arrependimento. Agora, tem pecado que você confessa voluntariamente, mas tardiamente. Você espera passar bastante tempo para ir lá falar. Já é diferente. E tem pecado que você não confessa nunca. A luz é que te pega. O pecado é que te encontra. Essa pessoa está muito distante de se arrepender. Porque ela em nenhum momento viu e aceitou e se humilhou. De verdade, ela não se humilhou. Ela está sendo envergonhada. Ela está sendo envergonhada. Deus não quer que a gente seja envergonhado. Deus quer que a gente se humilhe. Sabe aquele papo que o cara diz assim: Deus não quer que ninguém se humilhe. Você não conhece a Bíblia. Falar uma besteira dessa. Tem mandamento para você se humilhar. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Deus, em tempo oportuno, te exalte. Amém? Está lá, 1 Pedro 5.
como Deus não quer que ninguém se humilhe? Jesus se humilhou e Deus não quer que ninguém se humilhe, pô. Se esvaziou e se humilhou a si mesmo. Como não quer que você se humilhe? O que Ele não quer é que você seja envergonhado. E quando é que a gente é envergonhado? Quando a gente pega uma besteira e tenta esconder, como Davi fez. Aí, quando essa besteira surgir, a gente vai ser envergonhado. Mas, tristemente, se aquilo não nos quebrantar, a gente vai seguir o nosso orgulho, e a gente vai seguir sem nos arrepender e vai seguir sem crescer. Então, admita, assuma, voluntariamente confesse, experimente a tristeza segundo Deus, que opera a mudança, lá como 2 Coríntios 7,10 diz, não faça exigências da maneira como você quer ser tratado. Não faça exigência. Quando você peca e erra e pede perdão, aceite qualquer trato. Qualquer trato, qualquer coisa. O cara vai lá confessar para a mulher que adulterou. Agora não fica me acusando não, tá legal? Já confessei. Para com isso, seu soberbo. O cara que peca, ele não faz exigência. Você pecou, não faz exigência. Se humilha. Porque a graça de Deus é para quem se humilha. Quem faz exigência é soberbo, está escrito. Está escrito. Não busca reconhecimento humano. Não se preocupe com a aprovação humana. Não se preocupe com isso, não. Busca a Deus em oração e adoração. Busca a Deus. E não fica tentando qualquer mérito na situação. Porque daqui a pouco o teu pecado vai virar quase um negoção. Foi quase Deus que te levou aquele negócio. Não há mérito em pecado. Amém? Você diz amém ou não? Amém. Quem se humilha, Deus exalta, disse Jesus. Agora, eu estou falando aqui, você pode lembrar de vários textos que falam sobre humildade. Vários. A Bíblia é uma enxurrada. Você lê a Bíblia e você vai ver como Deus fala sobre a importância de ser humilde. Amém? Quer crescer? Eu quero crescer. Então começa se humilhando. Se humilha. Não perca nenhuma oportunidade de se humilhar. Não perca. Não tenha medo de se humilhar. Não tenha medo. Deus exalta exatamente quem se humilha. Amém? Outra verdade que a gente precisa provar é a submissão. A gente precisa se submeter. Mas por quê, Franco? Porque o maior exercício da humildade é a submissão. Porque alguém pode dizer que é humilde. Não, eu sou humilde, tenho até orgulho de ser humilde. Mas como é que eu sei de fato que alguém é humilde? Eu sei quando ela tem um coração submisso. E submissão, irmãos, é uma coisa dificílima, é alto demais submissão. Você percebe que a Bíblia não manda a criança ser submissa. Aos filhos, o mandamento é obediência. Filho precisa receber ordem clara. Filho, você ordena claramente, olha, eu quero assim, assim, assim. Ele obedece. Agora, a Bíblia diz que a mulher casada, ela deve estar submissa ao próprio marido. Você não faz ideia de como é difícil se submeter. Porque a submissão não recebe ordens. Ela não precisa. A submissão é um coração tão quebrantado que ela sabe o que a sua autoridade espera que faça e ela faz livremente, voluntariamente. Entendeu? Então é difícil por isso, porque não é um tema de receber ordem. O marido, é até feio o marido ficar dando ordem para a esposa. Feio demais. Porque ela não é criança. Uma mulher de Deus, que já entendeu o reino de Deus, que tem clareza do reino de Deus, que tem um coração quebrantado, ela é submissa ao marido. Ela é. Claro que é uma morte diária, mas ela é. E ela não espera ordem. Porque Deus não mandou ela ser obediente, mandou ela ser submissa. Franco, que horrível isso. Mas todos nós passamos pelo mesmo exercício. O homem também. A Bíblia fala que as ovelhas devem ser submissas aos seus pastores. Lá Hebreus, lembra lá? Sujeitai-vos aos vossos guias. Então, todo mundo, em algum momento, experimenta a submissão. E a submissão é um exercício terrível de humildade. Me submeter a uma pessoa que muitas vezes eu não concordo.
Vou usar a expressão mais dolorosa da submissão. Posso usar, não? Posso? Obrigado, pastor. O pastor falou grosso, ele pode. Então, vou pegar aqui 1 Pedro 3, pegar como base do que eu vou falar com vocês. Eu já ouvi muitas pessoas, inclusive pastores dizendo isso. Pastor é fogo. Pastor, quando faz parte de uma pluralidade, meu irmão, que sai com cada um. Eu já ouvi mais de um pastor dizer assim: eu não me submeto àquele grupo porque eu não confio nele. Um pastor uma vez falou assim: eu não me submeti àqueles pastores, não. Eu falei: por quê? Porque eu não confio nele, não. Eu falei: tá bom. Se a sua esposa chegasse para mim e falasse que não submete a você porque não confia em você, estaria correto? Aí não. Como não? Não pode, ela é casada, ela tem um mandamento para ser submissa, aí começa a pregar para mim. Eu digo, a tua mulher, porque a tua mulher tem mais chances de não confiar em você do que você nos pastores, não sei se tu sabe disso. Porque a tua mulher te conhece muito mais do que você aqueles pastores. Então, a mulher que conhece o homem, eu te pergunto, ela confia nesse homem? De verdade. Deixa eu falar uma coisa para você, mulher, me ouça. Se a tua submissão ao teu marido está baseada na confiança dele, você corre um sério risco. Primeiro, de experimentar lá Jeremias 17, maldito é o homem que confia no homem, e se decepcionar profundamente. E 2, você ser uma rebelde, porque você nunca vai se submeter a ninguém. Porque toda submissão da mulher ao homem tem só uma base. Está aqui, 1 Pedro 3, por isso que eu peguei aqui emprestado. Quando ele começa a falar da mulher, seja o adorno da esposa, o que é exterior, como pisar de cabelo, adereço de ouro, aparato do vestuário. Seja, porém, o homem interior, do coração unido ao incorruptível, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O versículo 5 do capítulo 3 vai dizer assim: pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres. Aí na tua Bíblia está escrito assim, que esperavam em Deus, estando submissas a seus próprios maridos. Mas a palavra esperavam em Deus ali, já na versão mais nova já foi corrigida. Se tu pegar uma versão bem nova, tu vai ver que é confiavam em Deus. As mulheres que confiavam em Deus se submetiam aos seus próprios maridos. Então, ou seja, a nossa submissão a uma autoridade humana não é porque confiamos na autoridade humana, é porque nós confiamos em Deus. Não é ao homem. Mas não é importante confiar. Não, irmão. Ao homem a gente dá credibilidade, mas a gente não se apoia nele. Não se estriba no homem. O homem pode ter credibilidade ou não ter nenhuma credibilidade. Bom é que tenha. Bom é que você seja um homem que tenha credibilidade, que as pessoas votem em você e digam, você é sério, eu acredito em você, isso é bom. Mas uma coisa é você ter credibilidade, outra coisa é eu me estribar em você e ficar me apoiando aqui, porque é maldito o homem que se estriba na carne, nem na minha nem na tua, porque você é um homem, você pode cair. Toda a carne pode cair. Diz que o homem circunciso de coração, ele adora a Deus em espírito e não confia na própria carne. Você diz amém ou não amém? Amém? Então, a submissão é um exercício de humildade, onde você, em primeiro lugar, confia em Deus. Eu confio em Deus, me submeto a você. Diz que Samuel, servia a Deus perante Eli. Moisés falou lá com Deus na sarça, mas sai dali, vai falar com Jetro, sobre a ida dele. Ele vai falar com Jetro. Não anda, não. Deus falou comigo, não falou com ninguém mais. Deus não. Isso não. Isso não leva você para lugar nenhum. Isso só leva isso para resistência. Amém? Então, diga submissão. Diga me humilhar, me submeter. Vou ver se eu termino agora de verdade. Vou ver se eu vou correr agora, porque eu falei que eu ficaria mais tempo com vocês. Eu preciso também estar vinculado ao corpo de Cristo. Quando eu falo vinculado ao corpo de Cristo, eu não estou falando assistir reunião. Porque tem gente que quer assistir reunião, mas não quer que ninguém se meta na vida dela. Inclusive, ela gosta de reunião que ninguém se meta. Como se você fosse o único, exclusivo, acabou, um ser único. Só que você é membro do corpo de Cristo. Falei isso ontem, lembra? Gastei vocês com isso ontem. Amados, não existe crescimento fora do corpo.
Não há. Não existe crescimento fora do corpo. Se você pegar o texto lá de Paulo, falando lá aos Colossenses, você vai ver que Paulo vai dizer claramente que não existe. Diz que todo o corpo, ele é suprido, ele é bem vinculado pelas juntas e ligamentos. Amém ou não? Amém. Então, é assim que nós enxergamos a importância do vínculo. O vínculo é desse jeito. O corpo de Cristo, ele não tem esse nome por acaso. Tu acha que chama a igreja de corpo de Cristo por acaso? Paulo teve uma ideia assim, corpo de Cristo. Que isso, amado? É corpo porque é bem vinculado, está conectado, tem junta, tem ligamento, está ali. É ali que ele é suprido, é ali que ele cresce, o crescimento que dá a Deus, né? Colossenses vai dizer isso lá no capítulo 2. Nós temos ordem no corpo de Cristo, né? Hebreus 13, 17, diz: obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas. Amém? E Deus designou alguns para apóstolos, Efésios 4, que a gente já leu aqui, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vista ao catartismós, ao reto ordenamento dos santos. Você tem que estar ali no meio do contexto, para ser ordenado, para ser vinculado. Amém? O corpo, ele tem ordem, você diz amém ou não? O corpo, ele tem estabilidade. Você crê que o corpo tem estabilidade ou não? Ele diz que é segundo a justa cooperação de cada parte, que ele efetua o próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. É no corpo que a gente experimenta isso. Amém? Não há crescimento, não há. Colossenses 2,19 vai dizer: e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce. Diga comigo, cresce. Diga, cresce. O crescimento que procede de Deus. Não é o que procede do homem, não é aquele inchaço visual. É o que Deus dá de fato, mas no corpo. A família é um lugar de cura. A família é um lugar de conflito também, claro que tem. Porque se não tivesse, Jesus não mandaria perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros, carregar a carga. Tem conflito, tem trabalho no meio da família. Mas é um lugar que você amadurece. Quando você aceita viver a família, você vai crescer. Quem se exclui da família vai seguir nanico, mesmo que você seja um bom, efetivo assistente de reunião. Todas as reuniões você está presente. Todas, não falta uma. Isso, não estou falando disso, não. Estou falando de relacionamento. Ou então, como a gente brinca lá no Rio, ralacionamento. Ralando um ao outro, porque dois amigos são como dois ferros, um afia o outro. É um lugar de relacionamento. Tem foguinho, tem atrito, mas também tem comunhão, tem perdão, tem alegria, tem trato mútuo de tudo que é jeito. Você diz amém ou não? Amém. Então diz comigo: se humilhar, se submeter, se vincular. Vê se eu termino agora, tá? Eu podia falar da proteção do vínculo, do cuidado pastoral, mas vamos falar aqui de uma outra coisa importante: se alimentar bem. Isso é uma coisa importante. Comer bem. Nós vivemos num tempo, irmãos, que se você entrar no YouTube da vida, nos Instagram, tu come qualquer coisa. Tem tudo. E sabe o que é mais triste? Eu olho assim para a igreja e fico, como a igreja é bem infantil mesmo, parece que ela gosta mais de coisa ruim do que de coisa boa. De besteira. Igual criança. Gosta de besteira. Igual criança. Rapaz, eu fico impressionado. Olha, os caras que mais têm seguidores no YouTube, no Instagram da vida, são os caras que mais falam bobagem, acredita? Eu falo com os irmãos. Não, e às vezes me surpreendo quando eu vejo irmãos próximos de mim compartilhando as bobagens. Eu fico assim: da onde sacaram esse negócio? Outro dia eu estava numa reunião, o irmão perguntou: Franco, qual é a diferença de coach e discipulador? Eu falei: um quer melhorar o teu ego, o outro quer matar o teu ego. Decide aí, qual é a diferença? Porque o coach, ele quer melhorar a carne. Tu pode, vai. Então, o discipulador quer crucificar a tua carne. Os caras, isso aí, anda no Espírito. Vive no Espírito e você não vai satisfazer nunca
as tuas paixões da carne. São totalmente opostos. Totalmente opostos. E olha que eu conheço uns caras aí. Totalmente opostos. Tem coisa que não serve para nada. Como disse Paulo, são palavras vãs. Não te agrega absolutamente nada. Tem coisa que não agrega nada. Tem coisa que nem te leva para a prática. Só enche tua cabeça de informação. E tem gente que tem tanta coisa na cabeça que esquece das coisas. Esquece. Sabe quando tu enche a cabeça de tanta coisa que tu esquece? Começa a esquecer. Então as irmãzinhas lá no Chile falam assim, eu falo, pastor, ora por mim, 2 irmãs no retiro. E qual é o teu problema? Eu acho que eu estou com os problemas, estou com esquecimento. Sabe o que é Alzheimer? Não sei o que é. E na hora que eu estava assim, o Espírito Santo falou comigo assim, Atos 6. Eu assim, Atos 6, eu lembrei, Atos 6. Aí lembrei que os apóstolos se esqueceram das viúvas lá em Atos 6. Aí eu falei assim, não, senhor, Atos 6 não, porque lá os apóstolos esqueceram aqui, as velhinhas que estão se esquecendo. Aí, de repente, eu entendi, assim, eu olhei para elas assim, eu falei, vocês não estão com nenhum problema de doença. Não. Me fala do teu dia, como é que é. Aí começaram a falar, meu Deus, que dia cheio. Mas é muita coisa. Falei, o problema de vocês é que vocês estão com a cabeça cheia. Os apóstolos também começaram a ser assim, por se multiplicar o número dos discípulos. Por se multiplicar o número dos discípulos. Os caras se encheram de tanto trabalho que aí começou a esquecer de algumas coisas. Porque esquece, cabeça é quase uma defesa. Então as pessoas se enchem de informação. Você tem que comer bem. Você diz amém ou não? Amém. Coma bem. Se diz coma bem. A gente precisa alimentar o nosso espírito, a gente precisa alimentar a nossa alma também, e até o nosso corpo, amém? Mas com coisas boas. Seria legal se a gente fizesse um seminário, se alimente bem e falasse sobre o alimento do espírito, o alimento da alma e até o alimento do corpo. A gente chamaria os nutricionistas aqui para dar umas aulas para a gente. Aí seria lindo e maravilhoso. Assim, alimenta o espírito, alimenta a alma, alimenta bem o corpo, e você vai ter a tua tricotomia arrumadinha, amém? É importante comer bem. Pedro falou isso. Ele disse que a gente não deve andar de qualquer maneira, mas a gente tem que desejar ardentemente, deixando toda a impureza. Ele vai dizer isso, né? Tudo que não presta, desejar o leite genuíno, né? Aquele que vai produzir crescimento em nós. Você diz amém ou não? Amém. Diz amém? Você sabe o que eu estou falando, não sabe o que eu estou falando? Sabe ou não? Que nós devemos desejar o leite genuíno, não falsificado. Você diz amém ou não? Você sabe onde está isso? 1 Pedro 2, 1 e 2. Está lá. Ele diz que ele vai deixar toda a maldade, hipocrisia, lembra? Toda a maldade, hipocrisia, toda inveja também. Deixa tudo para fora. Eu gosto desse texto porque diz assim, isso lembra minha mãe quando a gente era pequeno, que a gente brincava e depois chegava todo sujo para comer. E minha mãe dizia, que tu vai comer? Não, vai tomar banho. Não, dependendo assim, podia lavar a mão se não estivesse muito sujo. Mas se estivesse muito sujo, minha mãe nem deixava comer. Vai tomar banho, vai lavar essa coisa toda aí feia, e depois você vem e come. E eu me lembro de Pedro dizendo isso, né? Está lá em 1 Pedro que eu falei, né? 1 e 2. Ele vai dizer, a gente deixa toda hipocrisia, todo engano, toda inveja, todo tipo de difamação, né? Como bebê recém-nascido, a gente tem que desejar intensamente o puro leite espiritual para que por meio dele cresça. Cresça, experimente plenamente a salvação, agora que provaram a bondade do Senhor. Você diz amém ou não? A gente começa com leitinho e depois a gente vai para o alimento sólido, né? Está na hora, né? Tem gente que já passou da hora já do alimento sólido. Está até devendo já. E por fim, eu falei que por fim já tem meia hora, né? Pastor, me suporta aí. Por fim, pratica. Não adianta você comer bem e não fazer nada. A prática, irmãos, é vital. Lembra que Hebreus diz que os adultos são aqueles que têm as faculdades, lembra? Exercitadas pela prática. Adulto é aquele que chega a uma condição praticando. Mas eu vou reforçar contigo aqui, dar um reforço. Em Mateus 7, 24 a 27, talvez eu pudesse ler Lucas também, Lucas é bom.
Acho que vou com Lucas. Esse texto de Lucas, amados, ele é um texto que a maioria de nós que prega o Evangelho do Reino tem de memória. Lucas 6, versículo 46. Em diante. Né? É assim, essa pergunta é a pergunta que não quer calar aquilo que eu falei. Teologia não resolve para Jesus. Né? Jesus começa perguntando assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando, o que eu digo? Vou pegar aqui uma outra versão para ficar mais simples. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Porque chamar, a teologia vai te convencer que tem que chamar. Mas Jesus não fica impressionado com gente falando Senhor, Senhor. Ele não se impressiona com teologia. Jesus nunca disse, estuda-me. Ele falou, segue-me. Estuda-me é por nossa conta. Jesus nunca disse, estuda-me. Ele falou, segue-me. Você tem que me seguir, está com ele, ó, juntinho. É com ele que o fruto vem. É o Espírito Santo em nós que dá fruto. Você pode debruçar em cima de livro, encher a tua cabeça, ficar desse tamanho e seguir infrutífero. Jesus chama para um relacionamento. Então ele pergunta, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Será que Jesus está obrigando alguém a alguma coisa? Não, ele está falando da incoerência nossa, de declarar uma coisa e fazer outra. A gente declara uma coisa e faz outra. Chama de Senhor, mas faz o que quer. Quem é teu Senhor se você só faz o que você quer? Quem é teu Senhor? É você mesmo. Você é o teu Deus. Se você só faz a tua vontade, você é o teu Deus. E Jesus está falando isso. Por que vocês me chamam Senhor? Por teologia? Por hábito? Porque aprendeu na escola dominical, lá no catecismo? Eu incrédulo, eu não podia passar em frente a uma catedral, uma capela, pelo sinal do Santa Cruz de Deus, nós somos. E ali seguindo bebida, adultério, toda aquela bagunça toda do Rio de Janeiro, mas não podia ver uma capelinha, um cemitério. O primeiro cigarro que eu fumei foi atrás do templo da Católica. Vila Rica, sem filtro, ô desgraça. E foi muito interessante, quando eu entrei assim, fumei, o primeiro cigarro, tossi mais do que fumei, mas eu lembro que eu entrei assim, e quando entra no templo, aquela reverência. Foi andando todo em santidade, minha mãezinha sentada, sentei do lado dela, assim, fui dar um beijinho, né? Quando deu beijinho, ela sentiu o cheiro. Carrou logo a minha orelha, eu falei, mãe, a gente está na casa de Deus, mãe, a gente está na casa de Deus. E a casa de Deus me salvou ali por hora. Religião é uma coisa muito doida, né, cara? Religião. Que coisa doida. A gente expressa com a boca coisas que a gente não vive. E Jesus está cobrando essa coerência. Por que vocês me chamam de Senhor e não faz o que eu digo? Agora, o que vem depois quebra todo mundo. Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante. Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. A prática é vital. A prática é vital. Quem é que ouve e pratica? Ele vai dizer, você é semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. Porque não adianta. E crente é um homem. Olha como é que crente é. Se você perguntar assim, onde é que constrói a casa? Na rocha, irmão. É na rocha. A minha filha, quando ela era pequenininha, já cantava, não construa a sua casa na areia, não construa na beira do mar, a rocha é o lugar de construir. Todo mundo sabe que é na rocha. As crianças sabem. Um novo convertido, se tu perguntar, um dia eu estava no encontro de jovens no Chile, perguntei, onde é que se constrói a casa? Aí tinha uma moça do lado, assim, sobre a roca. E eu falei, você já sabe que é na rocha. Eu não conhecia ela. Você, jovem, tinha se convertido, acho que uma semana de conversão, já sabia que era na rocha. Agora eu pergunto, como? Como é que se constrói na rocha? Como que se faz na rocha? Aí o pessoal fica. Aí cada um dá uma resposta. Tem que jejuar,
tem que orar, tem que ler a Bíblia. Jesus não falou nada, Jesus falou, tem que praticar. O que você receber de mim, faz. É assim que se constrói na rocha, desse jeito. Desse jeito. Não é teologizando Jesus, não é enchendo a cabeça de informação. É fazendo, praticando. O discipulado é isso. O discipulado, irmão, é você animando alguém a praticar. O que é o discipulado? O discipulado, você não é dono de ninguém, como eu falei ontem, você só anima o irmão a praticar. Porque é assim que ele constrói na rocha. O discipulado, você está perto o suficiente para ver que o cara não é teórico. E dizendo, poxa, querido, eu falo tanto contigo sobre isso e você segue fazendo diferente. O discipulado é que permite a mulher mais velha ensinar a mais nova a ser boa dona de casa. E você não faz isso numa conferência para mulher. Faz. Faz? Numa conferência de mulheres. As mais velhas precisam ensinar as mais novas a serem boas donas de casa. Não é dona de casa, não. Boa dona de casa. E também respeitar seus maridos, honrar seus maridos. Tá bom, irmã? Vai para casa e faz. Não, irmão. Se você não entrar na casa da irmãzinha, você nunca vai ver se ela é relaxada ou não. Você só conhece relacionando, estando junto. Tu acha que Paulo mandou Tito fazer uma conferência para a mulher, ensinar elas isso? Ou ele devia chamar as mais velhas e dizer, vai lá ver as mais novas? Porque só tem um jeito, é estando perto. E o que faz um discipulado? Você inspira, você anima o outro a agradar a Deus fazendo a vontade de Deus. Agradar a Deus em tudo. É isso que é discipulado, irmão. Não tem mais nada, não tem mistério. Você não tem nem que ser mestre. Jesus não mandou mestre, mandou aluno para fazer isso. Você é aluno de Jesus? Eu sou. Então é um discípulo de Jesus. Então você já pode ajudar outros. Já. Com o que você recebeu, dá. O que você já pratica, ajuda o teu irmão. Já arrancou a trave do teu olho, então já consegue tirar o argueiro do outro. Jesus não mandou não tirar, ele falou, arranca a trave do teu. Depois que você tirar a trave do teu, tu vai lá e ajuda o irmão com o argueirinho dele também. Se você já começou a praticar, você já pode inspirar outros. Amém? O que não dá é você ser um teórico, ajudar outro. Aí não dá. Porque tu teoriza, ele também vai os dois construir onde? Na areia. E o que acontece quando a gente constrói na areia? O dia mau chega para todo mundo. E quando o dia mau chega, prova exatamente o que somos, como andamos, como vivemos. Vocês dizem amém ou não? Amém. Eu termino aqui dizendo assim, são 5 verdades. Se humilhar, se submeter, se vincular, comer bem, praticar. Se humilhar, se submeter, se vincular, comer bem, praticar. Se você quiser ouvir mais sobre esse assunto, eu devo ter aí no YouTube algumas mensagens sobre esse assunto. Eu já falo isso há muito tempo. Eu tenho um livrinho laranjinha também chamado Plenitude, que ali eu falo sobre 12 verdades e agrego essas 5 no conjunto desse. E se você quiser aí aprofundar um pouquinho mais, tu compra um livro chamado Paternidade Espiritual, que aí eu vou desafiar os pais a cuidarem dos seus filhos espirituais. É esse o desafio, essa é a ideia do paternidade espiritual, é quase um complemento do Plenitude. Aí você estuda, adentra, coisa e tal. Mas você pode ser tudo teoria também, se você não viver. Vai ficar tudo teórico. Tem gente que na cabeça tem muita informação, mas eu queria te animar à prática. Amém? Amém. Por que me chama Senhor, disse Jesus, se tu não faz o que eu mando? Tudo que nós ouvimos até aqui, irmãos, só tem valor se a gente colocar em prática. Vocês dizem amém? Aí vocês dizem assim, Franco, como é que eu pratico? Pergunta assim, como é que eu pratico? No poder do Espírito Santo. É assim, irmãos, quando você chega à conclusão que tem que praticar, aí você vai se tornar um profundo dependente do Espírito Santo. Você não vai dar mais um espirro sem o Espírito Santo, porque você vai descobrir que você não faz nada sem Ele. Você vai descobrir que Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Essa palavra só se aplica na vida de um discípulo quando ele quer praticar. É praticando que ele vai entender que sem Jesus ele é incapaz.
O dia bom da tua vida, aquele dia que tu fez tudo, que tu chega de noite para hoje, que dia bom, foi o dia que você dependeu de Deus. Aquele dia ruim que você fez tudo errado, aprontou, não sei o quê, pulou daqui, caiu ali, você chega de noite e fala, hoje foi um dia carnal, meu Deus, tem misericórdia de mim. Ainda bem que a gente vive um dia de cada vez, né? Amém? Amanhã será outro dia, glória a Deus. E vamos para amanhã. Mas se renova a cada manhã, né? Mas é assim. Mas daqui a pouco são 2 dias bem, um dia mal, 3 dias bem, aí vai. Sabe aquela indústria que coloca assim 347 dias sem acidente? Já viu? 200. Quando eu casei era assim, 0 dias. Quando eu casei assim, todo dia tinha acidente na minha casa. Mesmo depois de convertido, a gente brigava todo dia. Então, se pudesse botar uma placa ali, 10 dias sem acidente, não podia botar 10, nem 11, nem 12, era 0. Fonseca lembra disso. Fonseca tem uma história comigo que ele me marcou muito. Ele um dia chegou lá disposto a se divorciar. Fui com essa decisão de não ser mais discípulo. Não quero mais ser discípulo de Jesus, não. Só que chegou lá em casa, quando chegou na porta lá de casa, só viu os gritos. Quebra-pau, assim. De repente, quando eu fui finalmente recebê-lo, entra aí, amado. A gente já estava começando a ter esse negócio de discipulado, relacionamento, né? Não era mais púlpito, era relacionamento mesmo. Então, via tudo. Aí ele, o que tu quer, Afonso? Então, eu tive um problema lá com minha esposa e tal. Eu estava pensando em desistir, mas cheguei aqui, o Franco também vive uma vida tão atribulada. Ele não desiste, segue casado. Então, vou seguir também. Mas não é legal, porque o Espírito Santo, ele ressalta as coisas boas. Não é ruim. Engraçado, o que ele viu de bom ali? Perseverança. Ele viu, o Espírito Santo usou o que tinha. O cara está quebrando o pau, mas está perseverando também. No início era 0 dias sem acidente, todo dia a plaquinha zerada. Mas depois o Espírito Santo começou a reinar. Aí já podia falar assim, 3 dias sem acidente. Aí aconteceu um acidente, zerava a placa de novo. Mas daqui a pouco são 10 dias sem acidente. Daqui a pouquinho são 20 dias sem acidente. Oh, glória! Daqui a pouquinho são 40 dias sem quebra-pau. Aí vai. Você começa a praticar e Deus começa a glorificar o nome dele dando fruto, amado. Daqui a pouquinho, 50 dias sem acidente. Um dia eu estava conversando com minha esposa e falei, filha, de verdade, qual foi o último dia que a gente quebrou o pau, que eu não me lembro mais? A gente não conseguia ver assim. E a gente tem diferença. 40 anos de casado, a gente ainda é diferente. Glória a Deus por isso. A gente pensa, tem coisa que a gente discorda, a gente conversa. Mas já pensou? Eu vou falar 2 minutos mais. Outro dia, você pode pegar isso, está no YouTube também. Outro dia, a gente estava entrevistando alguns irmãos, pegando testemunho, e eu resolvi chamar a minha esposa, agora dia 3 de outubro do ano passado. Chamei minha esposa para dar um testemunho, porque Denise tinha falado algo que me deixou assim perplexo. Eu não sabia. Ela falou assim, que um dia ela planejou me matar. Então, eu chegava do quartel, colocava a minha arma escondida assim em cima, no lugar, ela é baixinha. Então ela pegou a escada e não alcançou a arma. Mas ela já tinha planejado tirar minha vida dos nossos filhos e depois tirar a vida dela. E crente. E eu estava justamente nesse dia falando de como semear para a carne é uma desgraça, colhe corrupção. O que crente carnal consegue na vida? Fazendo a própria vontade. O que a pessoa alcança? E ela foi lá, você pode ver esse testemunho, está gravado. Mas sabe o que é interessante? Quando terminou a reunião, a gente desencontra um pouco, porque a gente se perde no meio dos irmãos. Assim, daqui a pouco eu me encontro com o Denise para ir embora. Vamos embora. Ela falou, Franco, tinha uma moça lá na reunião, que ela me chamou. E essa moça é a esposa de um policial. E ela estava planejando matar o marido. Eu falei, não, brinca. Tá. Sabe aquele testemunho preciso que entrou na hora certa? E tu vê, são pessoas que estão querendo seguir Jesus. Mas a vida na carne, irmão, rouba tudo, furta tudo. Parece que não vale a pena o reino de Deus, quando a gente está na carne.
Deus não chamou a gente para viver na carne. Deus chamou a gente para viver no Espírito. Amém? E com essas verdades aplicadas, se humilhando, se submetendo, cada vez mais no corpo bem vinculado, comendo bem, praticando. Amados, a gente experimenta o crescimento que procede de Deus. Eu sei o que chocou aquele povo naquele dia, porque já nos conhece há muitos anos. E eles, na cabeça deles era impossível que a minha mulher um dia tivesse planejado me matar. Ninguém podia crer no negócio daquele. Tinha que ouvir a Denise. Eu chamei porque eu falei, se eu falar, ninguém vai acreditar. Sabe que eu estou inventando aqui, né? Ela mesmo contou com os detalhes por que levou ela àquela condição. De tormento, de angústia, de carnalidade, de ciúme, um monte de coisa na vida. Eu tinha que contar isso para você, né? Amém? Que o Senhor se incline para nós na manhã desse dia. Que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre nós. Amém? Que nos dê paz, mas que Ele também atenda ao clamor do nosso coração e nos faça crescer para a glória do nome dEle. Que a gente alcance o caráter de Jesus em vida. Amém? Para que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Que o nosso Pai, ainda nessa geração, experimente ver a família dele com muitos filhos, conforme a imagem de Jesus, para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Você diz amém ou não? Amém. Pai, nós te louvamos por esses dias que nós passamos juntos aqui, e nós registramos aqui não apenas o nosso louvor, Senhor, de estarmos juntos, por estarmos juntos, mas registramos também a nossa oração, a nossa petição. Não permita, Senhor, não permita que a gente durma o sono da indolência, Pai. Não deixa passar sobre nós esse mover, Pai. Não deixa passar. Desperta-nos, Senhor, antes que seja tarde. Antes que seja tarde. Pai, nós queremos crescer o crescimento que procede de Ti. Nós queremos ser modelos para as próximas gerações, Pai. Nós queremos inspirar pessoas a confiarem em Ti, a Te conhecerem, a se entregarem a Ti de todo o coração, a seguirem Jesus de verdade, Pai. Nós queremos estar aptos para toda boa obra, Pai. Toda boa. Ajuda-nos, Senhor. Pai, sopra o Teu Espírito Santo entre nós, convença-nos, Senhor, da necessidade que temos de arrependimento. E, Senhor, quebranta o nosso coração e produza tudo aquilo em nós que de verdade nós não somos capazes de produzir. Porque nós simplesmente queremos. Não podemos, mas queremos. Mas nós sabemos que Tu, além de querer, Tu pode tudo, sabe tudo e nos ama como ninguém nos ama. Então Tu és muito além, Senhor, muito além. A nós cabe só ter vergonha, nos humilhar realmente e desejar se parecer com Jesus. Mas contigo está a força, está a sabedoria, contigo está o poder e Tu és, em essência, amor. E Tu podes fazer toda essa obra maravilhosa. Conforma-nos com Jesus Cristo, Pai. Converte todas as coisas que estão nos acontecendo para o nosso bem, Senhor. Faça as coisas moldar, tocar nosso ser, quebrar o vaso, Pai, para que a gente seja cada vez mais semelhantes a Cristo, Pai. Amadureça a Tua igreja nessa região, nessa cidade, em nome de Jesus, Pai. Sopra, como foi dito aqui, Senhor, sopra poderosamente entre nós o Teu Espírito Santo, Senhor, e levanta um povo aqui no centro do país, Senhor, na capital do país, um povo que seja inspiração para igrejas não só no Brasil, mas para igrejas no mundo, Pai. Que as pessoas possam vir de vários lugares para conhecer parte dessa família que vive o Teu reino, que não apenas fala, mas que pratica, Senhor, a Tua palavra, Senhor. É uma cidade edificada sobre o monte que ninguém vai poder esconder, Senhor. Que Brasília não seja conhecida pela corrupção, que Brasília não seja conhecida, Senhor, pelos políticos corruptos, Senhor, que Brasília não seja conhecida como qualquer coisa ruim,
Senhor, lugar de morte, de divisão, de carnalidade, mas que aqui seja conhecido como um lugar que abriga uma igreja, que tem uma igreja edificada sobre o monte, Senhor, que seja referência, que seja como um farol mesmo, para muitas outras cidades dessa nação. É a nossa oração. Oro por cada pastor aqui, Pai, por cada congregação aqui representada, em nome de Jesus, Pai. Cada pastor e cada congregação representada receba de Ti, Pai, em nome de Jesus, das Tuas próprias mãos, da Tua bondade, do Teu coração, no nome poderoso de Jesus. Multiplica a graça, multiplica amor, multiplica a misericórdia, dá para os Teus filhos vida, força, saúde, em nome de Jesus, Pai. E que se esparrame no meio deles, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Então é assim, amados. Amém.